Boa noite a todos. Vamos começar fazendo a apresentação da equipe do nosso curso na competência 8. Luciene e eu, Ana Flávia, nós traremos para vocês o trabalho com a competência 8. Nós duas somos professoras do Colégio Logosófico há alguns anos. Nós estamos desfrutando de uma das oportunidades que o modelo remoto nos traz, que é ouvir, trocar, aprender sobre temas bem importantes para a nossa prática pedagógica. Nós estamos conhecendo hoje novas abordagens, metodologias e ampliando a nossa capacitação, com segurança e com alegria. Nós estamos muito felizes por estar aqui para relatar um pouco do que nós fazemos, do nosso trabalho com a 8ª competência da BNCC. Nós vamos trazer algumas aplicações ao longo do ensino básico e vamos procurar favorecer aos educadores das diversas faixas etárias compreendidas aí de 2 a 17, 18 anos. Nós sabemos que cada educador vive as suas particularidades dependendo das condições da escola em que trabalha, das normas que regem a instituição onde trabalha. Mas algo que nós já comprovamos na nossa prática, nos cursos que a gente participa, é que o educador é muito criativo e é muito dinâmico. Então, pensando assim, tudo que vai ser dito aqui pode ser adaptado para qualquer que seja a realidade que o educador viva. O que nos une aqui hoje é um grande ideal. Aquele ideal que nos moveu a escolhermos a profissão de professor e que nos move ao nos encontrarmos aqui para realizar um curso de capacitação. E quão transcendente é o nosso papel. Nosso papel é grande demais e é fundamental para a edificação da sociedade, que é de construir sobre vidas humanas. Então, que nós possamos aproveitar esse tempo em prol da nossa capacitação. Vamos, então, recordar a competência 8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Para tratar dessa competência sob o olhar da pedagogia logosófica, vamos apresentar um dos objetivos da pedagogia logosófica, nos deter em alguns conceitos e fazer alguns relatos da nossa prática. Um dos objetivos da pedagogia logosófica é formar seres que sejam conscientes de sua própria realidade interna, que se conheçam, que adquiram conceitos, que lhes permitam se superar continuamente, sendo úteis à sociedade. Que conceitos a pedagogia logosófica aborda que favorecem o trabalho com a competência 8 e o cumprimento da mesma na escola? O conhecimento de si mesmo, das defesas mentais, do pensar, do sentir, os pensamentos, os sentimentos, a observação, a confiança, dentre outros conceitos. A Vanessa destacou alguns desses conceitos na palestra inicial, do curso. Todos eles são transmitidos e ressaltados no dia a dia da escola. Por isso, a pedagogia logosófica nos ensina que o conhecimento de si mesmo implica conhecer tudo quanto o ser representa, quanto é, quanto tem internamente, e especialmente conhecer os pensamentos, e mais especialmente ainda as deficiências. E além disso, é necessário conhecer que forças operam no interior de cada um, que pensamentos influenciam a vida, que ideias se apossam, às vezes, da mente de cada um. O conhecimento de si mesmo engloba o conhecimento da natureza biopsicoespiritual, que foi abordado aqui na nossa palestra inicial. Realizar esse exercício em mim mesma como educadora
e orientar, estimular o aluno a realizar esse exercício de autoconhecimento é fundamental para a formação do ser humano. Alguns dos benefícios que eu observo dentro de mim mesma, desse conhecimento que eu vou adquirindo ao longo dos meus estudos, do meu próprio interno. Eu passo a ser mais valente, mais segura, mais paciente, mais atenta, flexível, enfim, eu procuro me esforçar para ver nas situações uma oportunidade para aprender e também para ensinar. Isso porque eu vou aprendendo a identificar as causas dentro e não só observando os efeitos fora de mim. Com isso, eu tenho vivido de forma mais leve os desafios para me reeducar e, consequentemente, também para colaborar na educação dos alunos. Bem, vamos ver o que a pedagogia logosófica oferece ao aluno. A pedagogia logosófica ensina o aluno a buscar e a encontrar recursos em sua mente e em sua sensibilidade. Esse é um trabalho que realizamos desde o infantil até o ensino médio. Nós ensinamos ao aluno a identificar, a dar nome aos pensamentos e aos seus sentimentos. Nesse momento, são transmitidos os conceitos que fundamentam a pedagogia logosófica. Fazemos uso da observação interna, da observação externa. Com os pequenos, nós levamos a imagem da lanterninha, que ora foca dentro e ora foca para fora. Fazemos uso da lei da repetição para ensinar, para estimular os alunos a se conhecerem, a trabalhar internamente com os conceitos. Nós contamos também com a colaboração fundamental das famílias nesse trabalho de formação integral. A pedagogia logosófica ensina também ao aluno a organizar a mente e conhecer seus próprios pensamentos, começando com conhecimento de si mesmo. A partir de agora, nós vamos fazer alguns relatos que ilustram esses aspectos. Eu vou contar para vocês uma experiência do conhecimento de si mesmo. E é algo que acontece com todo aluno do Colégio Logosófico, começando com 2 anos de idade e se estendendo até o último ano escolar. Desde que o aluno entra na escola, os pais são convidados para entrevistas de acompanhamento individual, feito pela assessoria. Nessa entrevista, são tratados aspectos cognitivos do aluno, os hábitos em formação, as práticas pedagógicas que estão sendo realizadas na turma, mas o trabalho especial realizado nas entrevistas é relativo aos valores e às necessidades de encaminhamento individual de cada aluno, né, apresentado por eles nas aulas e na sala de aulas. A assessora leva as observações feitas pela professora de classe e até mesmo algumas atitudes e situações vividas pela criança para que seja motivo de análise e de reflexão na entrevista. Munidos dessa documentação, os pais e a escola podem ter uma compreensão maior do que a criança ou que o adolescente vive dentro de casa e na escola. E, ao mesmo tempo, consegue estabelecer as relações dos comportamentos nos 2 ambientes. Nesse ano, além de ser professora do Colégio Logosófico, eu sou mãe de um aluno que está finalizando o ensino médio no colégio. Ele passou por essas etapas do trabalho docente integrado com a família e a escola. Ao longo das várias entrevistas das quais eu participei como mãe, eu fui anotando o que meu filho apresentava de positivo no ambiente escolar que pudesse ser reforçado em casa, para aumentar as oportunidades dele de exercitar ali um valor em casa também. E anotei ao longo do tempo tudo aquilo que, como mãe, eu deveria trabalhar com ele para favorecer que ele superasse.
Por exemplo, quando o meu filho tinha 4 anos, foi relatada uma experiência na entrevista que ele tinha vivido com um colega. Ele ouviu um colega quando todos acusavam esse colega de algo e saiu em defesa do colega. Até que um grupo de coleguinhas e a professora viram a parte de razão desse outro menino e foram compreensivos com uma atitude que esse menininho tinha tomado. O relato da assessora do meu filho me fez enxergar que a conciliação e a bondade se faziam presentes ali nas atuações dele na primeira infância. Então, eu fiquei atenta para poder estimular no filho o cultivo desse valor ao longo da vida, mostrando também um outro aspecto, que seria o cuidado que ele deveria ter para que ele fosse conciliador, que ele fosse bondoso, mas que ele não se deixasse enganar pelos demais. Isso a Vanessa até trouxe também na primeira palestra, né? Ser bom, mas não tolo. Então, foi trabalhado com esse filho o conceito logosófico de que a tolerância termina quando começa o abuso. Também foram trabalhados os aspectos negativos provenientes da influência dos pensamentos em cada faixa etária desse filho. No ensino médio, todos os alunos participam da entrevista individual com os pais e com a assessora. Os alunos adolescentes, eles são agentes ativos nas entrevistas. Na última entrevista que eu participei como mãe, eu ouvi meu filho manifestando as suas dificuldades, o que ele já tem conseguido superar, em que ele precisa contar com a ajuda da escola, com a ajuda da família, para ele poder melhorar. E na entrevista foram apresentados aspectos pela assessora e também por nós pais, para que agora o jovem possa encaminhar as suas dificuldades de uma forma estimulante e valorizando as conquistas e já se preparando para a nova fase que irá viver a partir do ano que vem. A pedagogia logosófica ensina também ao aluno como superar hábitos negativos através da observação de si mesmo. O relato que eu trarei agora é sobre uma vivência da professora de educação física. Ela estava realizando esforços para cumprir alguns objetivos individuais. Então, muito feliz com os resultados que ela alcançou, ela viu que poderia aproveitar a experiência para estimular os alunos nas aulas de educação física. Aí, então, a professora propôs aos alunos que identificassem e selecionassem 2 hábitos negativos prejudiciais à vida deles. Um dos hábitos deveria estar relacionado à saúde física e o outro a algum pensamento, alguma atitude que não estava bem e que os alunos sentiam que deveriam superar. Eles estabeleceram na aula de educação física os objetivos para cumprirem em relação ao hábito físico e em relação ao interno. A cada bimestre, os alunos têm refletido e têm registrado sobre esse trabalho que estão realizando. Na aula, a professora e os alunos analisam o que foi alcançado, de acordo com as metas que cada um estabeleceu. Após essa análise, o aluno vai avaliando se já conseguiu cumprir e, tendo cumprido, escolhe outras necessidades de mudança, estabelece novos objetivos e, assim, continua um trabalho. Vejam o que essa aluna do 7º ano contou sobre a experiência vivida por ela nesse exercício. Vocês vão poder observar que a troca de experiência entre os alunos e professores está dando bons resultados. E a professora também já nos manifestou que o cuidado com a alimentação, com os exercícios para uma boa saúde, estão ficando mais presentes na vida dos alunos. E que eles têm relatado também melhora nos aspectos de vida que prejudicam a convivência e também os estudos. Essa experiência continua em curso. Vamos ver o que a aluna nos conta.
Olá, tudo bem? Eu sou aluna do Colégio Logosófico e hoje eu vim falar sobre um projeto que nós fizemos no início do ano em Educação Física, sobre o que nós podemos melhorar no nosso interno e no nosso externo. Alguns exemplos que foram falados em sala foram boa alimentação, fazer exercícios físicos, ter paciência, ser colaboradora ou colaborador e ser mais discreto. Esses foram alguns exemplos que nós falamos em sala. Ensina o aluno a organizar sua mente e pensar para não ser levado pelos pensamentos, sejam próprios ou alheios. Esse projeto, A Vida por Dentro e por Fora, foi realizado com a turma da primeira série em 2006. Nele foram trabalhados alguns conceitos e valores necessários à vida, tanto para cuidar da vida de fora, ou seja, do corpo, como para cuidar da vida de dentro, dos pensamentos e sentimentos. Os conceitos foram trabalhados ao longo de um período e, ao mesmo tempo, eram feitas reflexões e análise de situações vividas pelos alunos. O produto final do projeto foi a confecção desse livro aí que foi projetado, A Vida por Dentro, a Vida por Fora, com a participação de todos os alunos. Depois nós ganhamos de presente uma linda música de autoria da professora de música, Mirna Oliveira. Passaram-se 12 anos e a professora, hoje assessora, eu, reencontrou com esses alunos no ensino médio em 2019. Esse reencontro é sempre muito bom. Frente a uma necessidade de dar sequência ao trabalho com os conceitos logosóficos, recorri ao livro para trabalhar com um determinado aluno frente a uma situação que ele viveu e que gerou muitas reações. Chamei o aluno, que é o autor desse texto, que foi projetado, Respeitar e Ser Respeitado. Eu digitei o texto, pedi que ele lesse e me falasse se estava adequado para crianças de 6 anos, já que ele tinha uma irmã daquela idade. Perguntei também para ele se ele achava que era importante trabalhar com esse conceito, nem de respeito, nem idade de 6 anos. Ele leu o texto com atenção, disse que estava assim, bem adequado. E eu perguntei para ele, e hoje, na sua idade, você acha que é importante trabalhar com esse conceito? Ele olhou meio desconfiado e disse, claro, né, dona Lu? Então, eu abri a gaveta, peguei o livro, abri na página do texto e entreguei-lhe. Ele fixou o olhar, deu um leve sorriso e pude ver em sua fisionomia emoção. Então, eu perguntei-lhe novamente, fulano, você hoje continua cultivando o respeito em sua vida? Sei que ele entendeu a minha pergunta. Ele respondeu que sim, que faz esforço, levantou-se, me deu um abraço carinhoso. Vivemos ali um momento único de união dos tempos. Aqui temos a atuação da lei de repetição. Ensina também a pedagogia logosófica ao aluno a cultivar a sensibilidade e os sentimentos, não sendo indiferente ao acontecer interno dos demais. Ficamos atentas a todas as situações para convidar os alunos a observar para aprender, para dar sua opinião, para saber ouvir a opinião dos demais, para conciliar, para flexibilizar, para obedecer de forma inteligente, ou seja, sabendo por que deve obedecer. Várias são as situações que geram reações positivas e negativas, e muitas emoções. São situações que nós vivemos dentro da escola, do infantil 2 ao ensino médio, no 3º ano. Então, podemos falar assim, uma simples mordida? Não é uma simples mordida, né? Uma mordida gera muitas reações na criança e na família, e nos pais, né? Não é verdade? Os pais reagem. O brinquedo, o simples fato de emprestar, compartilhar um brinquedo, gera muitas reações na criança, na que está cedendo e na que está recebendo. A fila tem um determinado momento, uma faixa etária, que tem muitas crianças que gostam de ser o primeiro da fila.
Ceder o primeiro lugar para o colega gera muitas reações em quem está cedendo e emoções em quem está recebendo, né? A prova, quando o aluno recebe uma prova e vê que o resultado não é aquele que ele esperava, ele imaginou um resultado e não foi aquele, tem muitas reações, né? Cola, quando o aluno é surpreendido com a cola, aqui tem muitas reações, né? E junto com as reações vem as justificativas frente, né, àquela situação. Trabalho em grupo, quando um aluno é excluído, né? Formou-se os grupos e ali ficou um aluno excluído. Quantas situações, quantas reações acontecem dentro desse aluno? Celular, quando um colega fica sabendo, né, que outro colega fez um comentário lá maldoso, inadequado sobre ele no grupo do WhatsApp, gera muitas reações, né, no aluno e na família também. Quando o aluno seleciona todo o material que ele precisa para fazer um dever de casa pontuado e o material fica esquecido, ele esquece, gera reação nele, na família, e que tem ali pensar para buscar solução para encaminhar, né? Então, essa oportunidade de olhar para dentro e olhar para fora nos conduz a esse conhecimento de nós mesmos, e é muito, muito importante realizar. Enfim, são muitas as situações que vivemos e que devemos atuar para que nossos alunos possam pôr mão na realidade interna, neutralizar essas reações internas, controlar algumas manifestações internas, porque é possível fazer isso, né? No momento em que eu controlo internamente, eu controlo externamente. Né? Então, esse é um exercício muito importante relacionado a esse conhecimento de si mesmo. Mas vamos voltar à competência 8 e ao objetivo da pedagogia logosófica. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Formar seres que sejam conscientes de sua própria realidade interna, que se conheçam, que adquiram conceitos que lhes permitam se superar continuamente, sendo úteis à sociedade. Nossa responsabilidade e função como educador é favorecer que a criança e o adolescente recebam uma educação que estimule a superar a parte negativa e a cultivar a parte positiva diariamente, para viver e conviver bem com as diferenças, tendo estas como exemplo para aprender. Podemos afirmar que, como educadores, temos que plantar sempre boas sementes. Não podemos ter pressa de colher resultados. Muitas vezes a colheita será na etapa seguinte. É nosso dever, nossa responsabilidade, ensinar e orientar as crianças e os adolescentes quantas vezes forem necessárias. Nosso querer é, sem dúvidas, que essa geração seja mais feliz que a nossa, não é mesmo? Vamos encerrar o curso ouvindo um trecho do discurso de formatura do terceiro ano do ensino médio de 2015. Tenho certeza que todos aqui já escutaram a frase, ser melhor a cada dia. Já haviam falado das nossas defesas mentais e até mesmo já decoraram a lista de valores importantes para a nossa formação. Hoje sabemos que essa constante afirmação durante nossas vidas, que em certos momentos nos parecem repetitivos, maçantes, foram grandes responsáveis por fazer de nós pessoas melhores e mais humanas. Além disso, é impossível desvincular a pedagogia logosófica de todos os colaboradores do colégio, como os professores, funcionários, diretores, coordenadores e administradores, que são responsáveis por proporcionar um ambiente escolar como um lugar em que se preserva a união, o respeito, a descrição e um bom convívio entre todos. Nós disponibilizamos aí o nosso contato para vocês, agradecemos a presença e estamos à disposição. Obrigada, então, pela presença de todos. Isso, até logo, um abraço. Um abraço para vocês.